Então, o salmo que eu queria começar hoje é o salmo de 123, que diz o seguinte na versão atualizada: a ti que habita nos céus, ó Deus, elevo meus olhos. Aí o salmista diz: assim como os olhos dos servos e das servas estão fitos nos seus senhores e nas suas senhoras. Então nossos olhos estão fitos em ti até que o Senhor se compadeça de nós. Então naquela época, em alguns lugares hoje, em alguns países ainda, o servo, aquele que trabalhava e trabalha nessas casas desses grandes senhores e senhoras, eles ficavam atentos àquilo que o seu senhor queria que eles fizessem. Alguma coisa que eles pedissem, tinha que estar ligado. Então, ele aplica dizendo, assim como os olhos dos servos e das servas estão fitos no seu senhor e nas suas senhoras, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, até que ele se compadeça de nós. Então, um dos princípios e um dos segredos de uma lição desse salmo é fitar os nossos olhos. É os nossos olhos que levam a enxergar, a ver tanto a tragédia como o fracasso, tanto a derrota como a vitória. Então, é pelos olhos que a gente vê e vai para a nossa mente e desce para o nosso coração. O próprio em Provérbios diz, capítulo 4, que a gente precisa guardar o nosso coração, mas é pelos olhos. Então, você e eu precisamos, nos momentos difíceis, até nos momentos que não são difíceis, fitar nossos olhos em Deus. O que é fitar nossos olhos em Deus? É fitar os nossos olhos nas obras do seu poder. Olha aí para as nuvens, para a natureza, para os mares, os oceanos, para os igarapés, os córregos, as frutas, tudo que Deus criou. Mas olha, fitar os olhos em Deus também é olhar para Ele olhando para a sua palavra. O que a sua palavra diz e fala sobre a meu respeito. Entendeu? É fitar os olhos em Deus, na sua grandeza, no seu poder. E quando você faz isso, João capítulo 1 diz, verso 1, 2 e 3, que no princípio era o verbo estava com Deus. Fitar os olhos na palavra, você está fitando-os em Deus, aquilo que ele fala que é para você, que é para mim, que é para nós, aquilo que ele prometeu para nós. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, qual o segredo, pastor Valdo? Olhar para ele. Olhai para ele. Está lá no Salmo. Fique firme olhando nele. E o texto diz, até que ele se compadeça. Até que a vitória se manifeste. Você vai ficar olhando naquela área. Até que ele venha. Até que ele venha e manifeste totalmente, literalmente, genuinamente a vitória na prática. Ok? Não esqueça. Olhe para ele. Então você está passando uma dificuldade nesse momento, mas olhe para ele. A grandeza dele, o poder dele é maior do que as circunstâncias, do que o problema. Seja o problema que for, tudo é possível ao que crê. Mas fica olhando para ele, não para a circunstância, não para o lado, não para trás, não. Deus é bom e ele virá e manifestará a sua palavra na sua vida. Um abração, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deus é bom demais.